que ele mesmo podia chegar a duvidar, né, de que tudo que ele tinha que pregar era a fé. E a gente vê tanta simplicidade na maneira de Paulo falar que algumas pessoas se esquecem que ele foi um tremendo de um jurista. Digamos assim, sabe aquele homem de Harvard, não sei ainda como é que está o prestígio de Harvard, mas sei que o presidente dos Estados Unidos, aqui um ex-governador do Ceará, estudaram em Harvard, temos outros professores aqui nessa universidade, que são o quê? São os mais procurados, porque ali a essência máxima da excelência do saber do homem a respeito da lei estava ali. Pois era Paulo, tendo sido, né, Saulo de Tarso, que estudara com o grande Gamaliel, o grande mestre da lei mosaica. A lei mosaica formava juízes, a lei mosaica governava as nações. Não assim, as nações que não tinham Deus como Senhor, mas Israel tinha Deus como Senhor e era governado por essa lei. E aqueles eram os especialistas, como você dizer assim, nossa, quem é a pessoa mais bem preparada para governar Fortaleza, na prefeitura, na cidade? Quem é o melhor? Ele tem que entender de tudo que diz respeito à operação da lei no município, né? Ele tem que entender, assim, como criar as políticas de maneira que elas façam a cidade se desenvolver de uma maneira saudável e progressista, no sentido apenas linguístico, linguagem. Então, veja bem, o que Paulo tinha estudado não era para ser um prefeito, não. Ele tinha estudado a lei do Criador do universo. Não só da Terra, não, do universo. O que a gente está querendo dizer para você é o seguinte: o povo judeu é diferente por isso. Apesar de ter muitos deles já perdido algumas características, porque se desviaram do próprio Messias e o crucificaram, mas eles eram, diante das nações, temidos pela sua lei. Mas agora Paulo, esse grande homem da lei mosaica, tão zeloso, porque o zelo era mais uma prova de conhecimento da lei, que não se pode de maneira nenhuma abusar dela. Não se pode errar. Não se pode blasfemar. Mas aquele zelo, de repente mudou porque Paulo viu Jesus. Foi aquele clarão de fé na vida de Paulo. E Paulo foi salvo. De quê? De tentar compulsivamente, pela sua zelosidade, né, pelo seu zelo, se salvar. Porque quem não sabe que a boa lei salva, a lei é boa, justa, porque é santa. Todo mundo sabe disso, no sentido, assim, os sábios da história entenderam isso. Os homens mais sábios da história tinham que saber isso. Que a lei não pode ser mexida. Ela tem que permanecer íntegra, porque a lei, Paulo sabia
que ela justificava quando você a cumpria, que ela salvava quando você zelava por ela, mas de tal maneira estava o homem impedido e endurecido que a lei para ele era impossível de cumprir. Quanto mais ele tentava, mais ele via que ele não ia conseguir cumprir. Portanto, Deus já tinha um plano. Deus preparou o Evangelho. Paulo está aqui, meu filho. Tome. Veja aí qual é a nova lei. Veja aí, há um novo testamento da lei, há um novo mandamento. Um só. É o mesmo, mas é novo porque ela vai revelar a justiça de Deus em Cristo Jesus, o Filho. Tome. Sua